Pronto. Está gravando. 2x menos 2 elevado a menos 2 vezes 2. Pronto. Tá tudo bem até aqui, gente? Aí a gente vai passar isso aqui para baixo, né? Podemos voltar para baixo para o expoente ficar positivo. Então vai ficar assim. Y' de novo. Igual a 1 sobre 2. Aí fica menos 2 sobre. Aí fica 2x menos 4 elevado ao quadrado. Opa, deixa eu... Fica assim. Tá, então, isso aqui é derivada, gente, né? Y'. Aí o que, que ele quer? Ele pede para a gente determinar em que ponto da curva Y a reta tangente à curva é horizontal. Se você tem uma curva e uma reta tangente horizontal, deixa eu tentar fazer aqui uma curva assim. Que forma. Gostei disso aqui. Deixa eu ver se eu acho outro. Mais ou menos assim. Eu tenho uma curva, tá? Que essa curva representa a função y, tá? Um pedaço dela. Aí eu vou desenhar uma reta. Mas espera aí, que eu preciso da reta. Espera aí, gente, fazer de novo. Esqueci que eu tenho que ter uma reta. Assim. Mais ou menos assim. Muito bom. Bom, mas veja aqui, se eu tenho um ponto onde a reta é horizontal, né, o que isso significa? Né? Por exemplo, aqui eu vou ter uma reta horizontal nesse ponto aqui. Né? Então, se essa reta é horizontal, se eu fazer os eixos aqui, né, essa reta é paralela ao eixo Y. Aí quanto vale o coeficiente angular, né, dessa reta aqui, dessa reta horizontal? O coeficiente angular vale quanto? Hum? Quanto vale o coeficiente angular, gente? Pessoal, vocês estão ouvindo? Os termos, professor. Quanto vale o coeficiente angular? Lembra que uma reta tem a equação, né? Y, qualquer reta, tem a equação. Aqui, peraí. É diferente do PowerPoint. A reta tem equação Y, aqui tá ruim. Aqui eu não consigo. A reta tem a equação y igual a x mais b, né? Y igual a x mais b, ou y igual a mx mais n. A minha pergunta é, quanto vale o coeficiente angular quando uma reta é horizontal? Assim, o coeficiente angular vale quanto? Zero? Vale zero, né? Por quê? Porque o coeficiente angular ele é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Se essa reta, né, é horizontal, significa que ela é paralela ao eixo x.
Então aqui o y vale 0. Tá? Então a gente vai ter, ó, o coeficiente angular é a derivada. Então eu sei que nessa reta a derivada tem que ser 0. Então isso aqui tem que ser igual a 0. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Isso aqui tem que ser igual a 0. E aí eu vou resolver essa equação. Bom, e aí, para resolver essa equação, eu posso pegar esse termo e passar para cá somando, né? Então vai ficar 1 sobre 2 é igual a essa fração aqui. Aí eu posso multiplicar aqui em cruz assim, né? Então eu vou ter que 1 vezes... Oi? Esse x sobre 2, lá em cima, ele deriva e fica 1 sobre 2, né? Isso mesmo. Só pode explicar só rapidinho, professor, porque eu não estou conseguindo entender como é que... É porque 1 sobre... isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes x. Tá? Então 1 sobre 2 é constante. E o que dá a derivada de x? Só x. Daí fica 1 vezes meio, por isso que dá meio. Entendi. Deu para entender? Entendi. É como se, imagine se fosse 3 vezes x. A derivada não ia ser 3? É a mesma coisa. O meio é um número que está multiplicando x. Então a derivada do x é 1. 1 vezes meio é meio. Tá certo? Obrigada. Então aqui, ó, eu vou multiplicar assim em cruz, né? Então vai ficar... Deixa eu ver se tem alguém acho, tentando entrar, gente. Só... Então vai ficar assim. Dois x menos 4 vezes 1 vai ficar aí 2x menos 4 ao quadrado igual a 2 vezes 2, 4. Tá? Aí a gente vai ter o seguinte, vou botar aqui. A gente vai ter o seguinte. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? 2. 2. Só 2? Tem algum outro? Menos 2. Menos 2. Então, essa equação aqui vai ter duas soluções. Ó. O 2x menos 4 pode ser igual a 2, ou o 2x menos 4 pode ser igual a menos 2. Né? Bom, aí deixa eu botar aqui na linha de baixo que não vai acabar. Então vai ficar assim. Então aqui, ó, a gente tem duas soluções, tá? Então na primeira, tá? Eu passo o 4 para cá somando, fica 2 mais 4, né? Fica 6. Aí dividido por 2x é igual a 3. Ou eu passo 4 somando, fica 4 menos 2 dá 2, e aí o x vai ser igual a 2 dividido por 2, 1. Né? Então ou x é 3 ou x é 1. Então, 4, 6, 2, 3. Então, significa que a curva, você vai ter dois pontos em que a reta é tangente. Né? Esse ponto, aqui, por exemplo, aqui o x é 1 e 3, que deu? 1 e 3. Então, aqui 1 e aqui é 3. E aí, para cada valor desse de x, você encontra um y. Então, eu posso fazer aqui embaixo assim. Se x for igual a 3,
Então, aí eu vou substituir aqui, ó, nessa função, né, que é o y. Então, aqui vai ficar o y vai ser igual a 3 sobre 2, 3 sobre 2, mais 2 vezes 3, 6, menos 4, 2 elevado a menos 1, que é meio, né? 2 elevado a menos 1 é meio. Isso vai ser igual a 3 meios mais meio, vai dar 4 meios, isso vai ser igual a 2. Se o x for igual a 1, então o y será igual. Então, se o x for igual a 1, vai ficar 1 sobre 2 aqui. Mais, aí vai ficar 2, né? Porque 1 vezes 2, 2, menos 4, menos 2. Então, menos 2 elevado a menos 1 vai dar menos meio. Então, aqui vai ficar menos meio. Então, isso aqui vai ser igual a 0, no caso, né? Você tem dois pontos aí, ó, né? O primeiro ponto é o ponto em que x é 3 e y vale 2. E o segundo ponto, o x é 1 e o y é 0. Então, nesses dois pontos, a gente tem uma reta horizontal. Bom, então, vamos ver qual desses tem a resposta. Tá pega, não tem nenhuma resposta certa. Eu devo ter viajado ontem na hora de fazer isso aqui. Eu devo ter errado alguma coisa aqui também, ó. Então, isso aqui também não tem resposta certa. Eu vou botar aqui. Professor, imagine a gente fazendo essa prova, professor, em 10 minutos, essas questões. Professor, não, o senhor tava de maldade com a gente, as questões difíceis desse jeito. A gente Não é, gente, é que eu fiz ontem. Rapaz, vocês me desculpem, eu fiz ontem isso aqui numa loucura, uma correria, e aí eu devo ter trocado. Você troca alguma coisa, erra algum sinal, alguma coisa, não, dá tudo errado, né? tem problema. Professor, quando deu 25 minutos, eu ainda estava na primeira questão, eu comecei a chorar, professor. Tá, né? Eu nem chorei, eu só fiquei tremendo. 5 segundos para terminar e eu, meu Deus, como responde? Agora vamos ver a terceira. Então, essas duas aqui não tem alternativa correta, ó. Vamos ver a terceira. Uma carga de dinamite lança uma pedra para cima. Aí tá que faltou um O, né? Com uma velocidade de 160 metros por segundo. A pedra atinge uma altura de S, dada por essa expressão pés, após 3 segundos. Qual é a altura máxima atingida pela pedra? Deixa eu botar aqui na página de baixo, fica mais fácil. Então vamos lá. Bom, no caso, veja só, se eu fizer aqui um desenho, né? A pedra vai fazer isso aqui, vai subir. Eita, é melhor uma reta aqui, espera aí. Então a pedra vai fazer isso aqui, ela sai aqui de baixo, vem até esse ponto máximo aqui, aí ela sai com uma velocidade inicial, certo? Como ela vai subindo, ela tem uma resistência do ar, aceleração, como a aceleração da gravidade é para baixo, ela vai parando, né? Ela vai diminuindo a velocidade. Chega num ponto, ela para, a velocidade é 0. Aí ela começa a cair de novo. Tá? Então, para descobrir a altura máxima, gente, né? Que é onde a nossa pedrinha está. Ela aqui, assim, aqui, né? Aqui, o que a gente sabe nesse ponto? Né? A velocidade nesse ponto aqui, que é a altura máxima, vai ser quanto? Zero, Tá? né, Então a gente sabe que nessa altura máxima, a velocidade, tentar fazer aqui, ó, vai ser igual a 0. Não vou fazer isso não, porque vai ficar. Tá? Então eu vou escrever aqui melhor. O ruim aqui é que eu não. É diferente do
O PowerPoint você bota caixa tal, aqui é mais amarrado. Mas eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então a gente sabe que no ponto em que a altura é máxima, nesse ponto aqui, a velocidade é igual a zero. Deixa eu... A velocidade é igual a zero. Então essa vai ser a condição, tá? Fica melhor assim. Bom, aí o que a gente sabe, gente? Bom, a gente tem aqui essa função que dá a posição, da altura da pedra em função do tempo. Se eu tenho a posição, como que eu acho a altura? Lembra que a derivada da posição em função do tempo da altura, a gente resolveu um probleminha que foi o primeiro exemplo que eu resolvi, acho que na aula que eu resolvi alguns problemas de aplicação de derivada, né? Um deles, a gente viu isso, que a derivada da posição era a altura. Tá? Então aqui, vamos derivar essa função. Tá? Então a derivada de 160t dá o quê? 160. 160. Menos. E a derivada de 16t ao quadrado? Menos 32. 32t, né? Bom, então isso aqui é a derivada de S, a derivada da posição em função do tempo. A derivada da posição em função do tempo é a velocidade. Velocidade. Bom, o que eu quero? Eu quero determinar a altura máxima. Então, eu quero determinar em que instante, em quanto tempo, a velocidade é zero. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou fazer a velocidade igual a zero. Então, eu igualo isso aqui a zero. Então, eu passo esse 32 para cá, 32t para cá somando, né? Vai ficar 32t igual a 160. Aí eu passo 32 dividindo, t vai ser igual a 160 dividido por 32, que vai dar 5. Bom? Então, em 5 segundos, esse t está em segundos, em 5 segundos, a minha pedra sai aqui do chão, ela estoura a dinamite, ela vai subir, em 5 segundos ela chega aqui, atinge a altura máxima. A velocidade é zero. Aí daqui ela vai começar a cair de novo. Mas aí ele não quer saber em quanto tempo, ele quer saber qual é a altura máxima. Então aí o que eu faço agora para achar a altura máxima? Só aplica no S. Que é a Isso, ó. distância. Essa equação aqui dá a posição. Então se a gente pegar esse tempo igual a 5 segundos e substituir aqui, a gente acha a altura máxima. Então vamos lá, a altura máxima vai ser a posição em 5 segundos. Isso vai ser igual. Então, se a gente pegar lá a equação, vai ser 160 vezes 5. Menos 16 vezes 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Então tá aqui. Então vai ficar 160 vezes 5, vai dar 800. Menos 16 vezes 25. Né? Então vai dar 10, dá 250. 6 dá 150, então vai dar 400. 800 menos 400, 400 metros, né? Está em metros.
Tudo bem até aí, gente? Então, agora essa aqui tá certa. Ó. Letra A. É a alternativa correta aqui, ó, 400 metros. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Essa? Deu. Deu. Essa a gente conseguiu fazer. Essa deu porque eu acertei, aí por isso eu entendi. Que bom, né? É porque as outras também não tinham alternativa correta, né? Aí complicou. Vamos lá. Essa próxima aqui, ó. Suponha que o custo em dólares para se produzir X aquecedores quando são produzidos de 8 a 30 é. Então, esse custo aqui, ó. Supondo que a loja produz 10 aquecedores por dia, qual o custo adicional para produzir um aquecedor a mais por dia? Né? Então, tem duas maneiras de você resolver. Primeiro você calcula o custo de 10 aquecedores, calcula o custo de 11 aquecedores e subtrai a diferença. Você resolve esse problema assim. A segunda maneira é usando a ideia de custo marginal, né, que é a derivada. O custo marginal é o custo se você aumentar uma unidade. Então, é a taxa de variação, né, do custo. Se você aumentar uma unidade a partir de uma certa quantia, no caso aqui de 10 aquecedores, qual vai ser a variação no custo? Então é isso. Então, vamos lá. Eu vou resolver assim, tá? Então, para calcular o custo marginal, eu vou calcular a derivada dessa função. Então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 6x ao quadrado é 12x. A derivada de 15x é 15. Então, esse é o custo marginal, né, para produzir X unidades. Esse X varia de 8 a 30. Mas ele quer que a gente calcule o custo marginal, né? Eu quero calcular o custo de aumentar uma unidade, ou um aquecedor por dia, a partir de 10. Então, eu vou calcular a partir de 10, C' de 10 igual. Então, vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado, dez ao quadrado é 100, menos 12 vezes 10 dá quanto? 120, mais 15, né? Então vai ficar 300 menos 120 mais 15, né? Então vamos fazer a conta. 300 menos 120 dá 200, dá 180. 300 menos 180. 180 mais 15, 195. Essa aqui é a alternativa correta. Bom. Tudo bem, gente, até aí? Alguma dúvida aí nessa questão? Eu achei que o de 11 seria o número mais próximo desse. Como é? Desculpa, não entendi. Eu achei que o de 11 seria o número mais próximo desse. E não esse. Não, veja, ele está perguntando assim, ó, supondo que a loja produz 10 aquecedores por dia, qual o custo adicional para produzir um aquecedor a mais por dia? Então, em vez de 10, se você produzir 11, qual vai ser o custo adicional? Né? É isso que a gente calculou aqui. A outra maneira de você fazer era você fazer o seguinte, ó, vou botar assim, ó, outra forma de resolver. O que eu quero saber? Eu quero saber o custo do 11º. Né? Então, quando eu faço assim, ó, C11, esse C o que é? Esse C é o custo para se produzir 11 aquecedores. Né? Aí, quando eu faço C de 10, o que eu estou calculando? Isso aqui é o custo para se produzir 10 aquecedores. Então, se eu pego essa diferença, ó, aqui eu tenho o custo para produzir 11 aquecedores. Aqui o custo para produzir 10 aquecedores. Então, essa diferença vai dar o quê? Vai dar o custo do 11º aquecedor. Então, é a mesma coisa do que eu calculei aqui. Como que eu calculo esse custo? Eu pego a função custo, que é essa função aqui, substituo x por 11, depois eu substituo x por 10 e faço a diferença. Vamos fazer isso? Ó.
Faz aí, 11 ao cubo, dá quanto? Pega alguém que tiver uma calculadora aí. 1331. 1331. 11 ao quadrado, dá quanto? 121. 121. Agora faz 121 vezes 6. 726. 726, certo. Aí agora faz 15 vezes 11. 165. 165. Tá, agora faz aí, quem tiver uma calculadora. Ó. Faz 1331 menos 726 mais 165. R$ 770. Entendeu? 770. Tá, isso aqui o que é? É o custo para produzir 11 aquecedores. Tá? Agora eu vou calcular o custo para produzir 10 aquecedores. Então vamos lá, vamos substituir aqui. Então agora eu vou substituir o x por 10. Ó. 10 ao cubo é 1000. Depois, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 6, 600. Depois, 15 vezes 10, 150. Então isso vai dar 0, 5, 1 com 6. Ah, desculpa, eu estou fazendo errado, tem que subtrair. Ó. É 1000 menos 600 é 400. 400 mais 150 dá 550. Vou botar aqui. Nossa. Acho que deu 220. E dessa Ô, diferença professor, toda. não tô entendendo por que não calculou na parte que já tá derivada. Não, porque agora eu calculei o custo. Agora essa diferença deu muito diferente. É porque. Deixa eu entender por quê aqui. Deixa eu ver se a gente fez a conta certa. Deixa eu ver. 10 mil. Não, tá certo. É porque a quantidade mesmo é grande. Porque, na verdade, isso aqui é uma aproximação disso aqui. Essa diferença aqui é grande porque os valores são altos. Então é isso. Eu me confundi na hora de fazer porque eu fiz por essa segunda forma de resolver. Aí a Aí diferença deu muito grande, não né? bateu com a alternativa, foi. É porque a diferença realmente deu muito grande. É porque os valores são grandes. Porque quando os valores são menores, aí, porque isso aqui essa primeira forma é uma aproximação dessa segunda. Então, esse resultado é aproximadamente esse. Agora, aqui o valor realmente a diferença deu grande, né? Mas se a nossa conta estiver certa, o que explica essa diferença ser grande é porque a gente está trabalhando com os valores são altos. Então, quanto mais alto o valor, mais alto vai ser essa diferença. Deixa eu só conferir o resultado. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Só conferir para ver. É 11. 1331, 11 ao quadrado, vezes 6, 726, 1331, 605. É 770, 1000 menos 600, mais 105. Deu isso mesmo, gente. Deu 505, deu 220 aqui. Tá? Mas essa diferença é porque isso aqui é uma aproximação disso, né? Então, essa diferença se deve a isso. Tá? Isso é aproximado disso. Ô, professor, mas meio que induz ao erro, né? Porque se a gente faz só dessa outra forma e vai marcar o valor aproximado, a gente vai marcar 200 e não 195. Mas aí, né, você não tem o 220, né? O valor correto vai ser o 195, né? Porque Ô, aí aqui professor. não é aproximado, né? Oi.
Pode Além falar. dessa questão que a Amanda levantou, também assim, quando eu cheguei nessa questão, já estava faltando 3 minutos. Eu fui dessa segunda forma que eu achei mais simples. Eu não tive nem tempo de pensar em outra forma para fazer. Aí, bom, tudo bem. Aí veja, a questão que a Amanda levantou do 220, né? Aqui, se tivesse uma resposta 220, ok, mas não tem, né? Então, aí, aqui você tem a resposta 195. Então, aí não tá. Agora, a questão do tempo é um problema, né, gente? Eu concordo com você, é um problema. Isso é um problema no seguinte, que é difícil para mim resolver esse problema, né? Eu tenho até pensado em formas, mas é complicado, porque né, eu nunca dei esse tipo de prova, na verdade, né? Se a gente tivesse num ensino normal, né, a prova seria um outro estilo. Então, assim, eu tenho que tentar fazer, né, nesse novo modelo, nesse novo formato do ensino remoto, uma avaliação, enfim, que dentro do que é possível, eu poderia dar uma prova dissertativa com questões, né, para vocês resolverem, mas aí é mais difícil, porque, né, para controlar, enfim, né, Então, eu o tive... tempo o senhor deu uma aumentada, não foi que na última prova foi meia hora apenas. Só que, por exemplo, como as questões foram aleatórias, no meu caso, essa daí foi a última. Eu comecei pelas questões erradas, aí a gente passou tanto tempo tentando responder a questão errada, e quando chegou na certa já não tinha mais tempo para fazer. Mas veja, a questão do tempo é que você precisa, faz parte desse tipo de prova, você tem que administrar o tempo, você não pode ficar, se você tem 40 minutos para resolver 5 questões, você não pode ficar meia hora para resolver uma questão, né? Então, Professor. A questão também é essa. Pode falar. Seguinte, quando eu estou desenvolvendo uma prova de matemática, eu tenho a tendência de analisar todas as questões para depois selecionar qual eu quero responder. Certo. Da forma como você está fazendo, me faz com que eu me prenda, e isso afeta não só a mim, eu acho que a turma toda. Me prenda a uma única questão. Certo. Entende? Isso faz perder tempo, entende? Eu entendo, veja, eu entendo, né? Agora, eu queria que vocês entendessem que isso faz parte da condição que a gente está tentando, né, se adaptar a essa condição que a gente tem, né? Então, porque eu vou ser muito honesto com vocês, por que eu faço dessa maneira e não faço de outra? Porque eu tive experiências muito ruins ao longo da minha vida profissional. Eu dou aula há mais de 20 anos. Quando eu fiz o mestrado, gente, os professores davam prova para a gente fazer em casa, cada um fazia a sua prova e ninguém conversava com ninguém, a gente tinha tempo para fazer, a gente respeitava. Mas ao longo da minha vida profissional eu vi que, né, infelizmente, eu não estou falando que vocês vão fazer isso, eu não tenho como medir e controlar, mas eu dei, né, muita chance para turmas que eu tive e os caras ficavam tentando me sacanear, pescando, copiando. Então, assim, essa escolha que eu fiz em, né, fazer mudança aleatória das questões, mudança das alternativas, restringir o tempo, o que mais? Né? Não poder voltar. Tudo isso é para tentar ter um mínimo de controle, né, dessa questão. Né? Porque, senão, eu não estou dizendo que vocês vão fazer, enfim, eu não tenho como controlar isso, mas se eu der uma prova, né, que todo mundo veja todas as questões, é muito fácil vocês saírem, um faz uma questão, outro faz outra questão, aí um passa para o outro, enfim, aí qual é o sentido da avaliação? Aí eu prefiro não dar avaliação, né, porque vou ficar perdendo meu tempo fazendo avaliação, se um vai fazer, tu vai passar para todo mundo, enfim. Não estou dizendo que vocês vão fazer isso, mas eu estou dizendo que eu tenho mais de 20 anos, né, de magistério, né, e eu já vi muita coisa nesse nível. Então, como eu não tenho como controlar isso, essas são as ferramentas que eu tenho, né, para tentar restringir essas possibilidades, gente. Eu só estou explicando para vocês o porquê disso, entendeu? Então, professor, a gente entende o seu lado e eu particularmente concordo em tipo colocar as questões aleatórias, diferentes das pessoas, inverter a ordem da A, B ou C.
o tempo também é um tempo que daria, mas a questão é que quando botou essa forma aleatória, muitas, eu não sei aqui a questão da turma, quantos acertaram essa questão, mas para mim essa foi a última. Eu acho que outras pessoas também se prenderam tanto nas questões que estavam erradas, como eu disse para o senhor, eu passei quase 25 minutos naquela primeira questão que foi anulada, porque estava errada, e quando chegou nessa que estava certa, eu já não tinha mais tempo. Não é que eu não conseguia administrar, é porque a gente passou tanto tempo para tentar responder algo que estava errado, que no certo a gente não teve a oportunidade. Vitor, mas veja, Vitor, eu entendo, né, o seu argumento, enfim. Mas o que eu estou dizendo para você é que, né, se você sabe, né, que são 5 questões e que você tem 40 minutos, você não pode passar 25 minutos. Administrar o tempo faz parte. A questão está errada, é ruim, lógico, mas isso acontece em concurso, acontece no Enem, né, de ter questão errada, e nem por isso invalida a prova. E o candidato tem que saber administrar isso. Você vai ter que administrar o tempo. Né? É isso que eu estou colocando. Administrar o tempo faz parte desse tipo de prova. O mecanismo de administrar o tempo é olhar uma questão, viu que ela está difícil, pula para a próxima. Pula para a próxima, entendeu? E nós não temos a possibilidade de pular para a próxima. Então, a única solução é perca tempo. Então, veja, é verdade, você não tem essa possibilidade. Porque se eu der essa possibilidade, a probabilidade, né, veja, um faz a primeira questão, aí pula, né, não estou dizendo que vocês vão fazer, mas eu já vi turmas que faziam isso. Eu faço a primeira questão, aí eu vou pulando, porque são só 5 questões. É muito fácil você ver, você vai pulando e vai vendo, aí vocês combinam aí num grupo do WhatsApp, cada grupo, vamos supor que vocês têm 30 alunos, cada grupo de 6 se dedica a uma questão, vocês discutem o resultado e todo mundo vai tirar 10. Eu prefiro não fazer avaliação, gente. Entendeu? Eu prefiro não fazer porque eu estou perdendo meu tempo, vocês estão perdendo seu tempo. Enfim, Camille, veja, eu estou falando isso porque eu não comecei a dar aula ontem. Eu já vi cada esquema de fila que você... Isso eu estou falando em prova presencial, viu? Imagina essas provas remotas. Então, assim, olha, eu entendo, gente, o que vocês estão colocando, né? É justo, tá? Mas, infelizmente, são as ferramentas que eu tenho para tentar diminuir esses prejuízos, tá? Infelizmente. Ô, professor, então, já que não pode voltar, não seria possível aumentar o tempo de prova nas próximas? Porque, sinceramente, às vezes eu estou fazendo a prova e estou tipo, meu Deus, falta tão pouco tempo, porque sendo de cálculo, às vezes eu demoro muito para tentar interpretar aquela questão e tal. Enfim, eu estou achando pouco tempo, não vou mentir. Não, o Emanuele, eu concordo que o tempo é pouco. Veja, eu até aumentei o tempo dessa prova por conta que eu sabia que essa prova tinha uma complexidade maior que as outras, né? Então, se vocês perceberem, acho que nas outras provas tinham 6 questões para resolver em 30 minutos. Né? Então, nessa tinha 5 questões para resolver em 40. Então, se vocês olharem o tempo de resolução de cada questão, vocês têm 8 minutos agora para cada questão. Nas outras, vocês tinham o quê? 30 por 6, vocês tinham 5 minutos. Então, veja que eu aumentei o tempo, né? Mas aí vocês podem falar, bom, ainda é pouco tempo. Ok, ainda é pouco tempo. Mas aí volta naquela velha questão. Se eu der muito tempo, né, a chance de o diabinho ficar cutucando vocês vai ser maior, porque vocês vão ter mais... Enfim, eu não vou ficar, né, falando isso, porque eu detesto falar isso, sabe? Porque, na verdade, se a gente não tivesse essa cultura medíocre, né, brasileira, de que tudo tem um jeitinho e de que todos, né, enfim, eu detesto isso. Eu preferia não estar falando isso, mas, infelizmente, eu estou falando para justificar o porquê das opções que eu fiz para essa coisa da prova, né? Eu gostaria, gente, sabe o que eu gostaria? De dar uma prova para vocês, assim, eu enviava por e-mail 5 questões, né, e vocês falavam assim, ó, vocês vão ter 1 hora para fazer, aí tira uma foto e me devolve. Só que eu sei que se eu fizer isso, vai ter gente que vai querer sacanear. Infelizmente, não estou dizendo que João, o Everton, a Ana, a Amanda, quem vai, não é isso.
Mas, infelizmente, nós temos uma cultura no Brasil, né? Vocês sabem melhor do que ninguém, aqui ninguém é criança, que vai ter gente que aí é justo com quem faz direito, né, e tira uma nota ruim. E o outro que pede para o vizinho fazer, tira um 10. É justo? Eu não tenho como controlar isso. Professor, A gente os entende, negócios professor. que o senhor faz de mudar a ordem das alternativas, tudo certo, eu concordo. Agora, o problema com essa prova foi realmente as alternativas erradas. Foi isso que dificultou, entendeu? Professor, tipo, ninguém tá dizendo assim que acha errado o senhor mudar a ordem das questões ou fazer sorteio de alternativas, porque de fato são os mecanismos que o senhor tem para fazer com que simule de fato uma prova que a gente fazia quando era no presencial. Só que a questão aqui levantada é assim, a perca de tempo com as questões que estavam erradas, entendeu? Veja, até agora a gente viu 2 questões erradas, né? De 5. Então, veja, acontece, né? Infelizmente, isso pode acontecer, né? Não gostaria que tivesse acontecido, mas pode acontecer, é como eu falei. E aí, uma prova desse tipo, que você tem 5 questões em 40 minutos, administrar o tempo faz parte da prova, né? Enfim, não tem muito. Agora, eu não acho que possa fazer, né? E assim, professor, a gente realmente compreende muito lá do senhor. Eu tenho certeza, com a opinião unânime da turma, que o senhor é um dos professores mais atenciosos que nós temos, está sempre ouvindo e tudo mais. Verdade. E isso é algo que ajuda bastante a gente, realmente tem sido muito proveitoso. Tem professor que não deixa nem gravar a aula, a turma tem que se virar para conseguir aprender o assunto. E o único impasse que realmente tivemos foi com essa prova, porque houve um obstáculo nessa prova, que foram questões erradas para uma quantidade de tempo. A última prova foi menos tempo, foi tensa também, mas não quanto essa, porque essa tinha alguns empecilhos no caminho. Aconteceu, passou, mas assim, para a próxima prova, eu acho que a gente já vai ter uma ideia melhor, o senhor pode analisar bastante a prova antes, para que isso não aconteça novamente. Eu acho que não é nem aumentar tanto o tempo, porque dava tempo de fazer a prova, se não tivesse 2 questões que estavam erradas. Para algumas pessoas, como eu disse, começou pelas certas, foi aleatório, começou pelas certas. Mas no meu caso, eu comecei pelas erradas, outras pessoas também. Isso prejudicou. E assim, a gente vai aprender com esse erro e estar sempre preparado para próximas oportunidades. Não, beleza. Não, eu entendo, Everton. E eu concordo com você que prejudicou, não é? Eu, enfim, peço desculpa, né? Não é, o erro foi meu e não, né? Vocês entendem que pode errar, não é intencional, né? Não fiz de propósito. Tenho certeza que vocês sabem disso. Né? Eu tento fazer o máximo que eu posso, né? É uma situação ruim para todo mundo. Mas, enfim, gente, né? Eu entendo todos os argumentos que vocês colocaram, né? Mas, infelizmente, né, como eu também estou tentando explicar para vocês, né? Enfim, foram as escolhas que eu fiz, né? Pode ser que no próximo período eu encontre outra maneira de fazer isso, né? Como tentei fazer no período passado, a gente fez, se vocês conversaram com os alunos, fiz várias atividades, né? Mas aí eu percebi também que ficava sobrecarregando os alunos e também para eu corrigir, eu demorei muito, porque foi uma sobrecarga de trabalho imensa, porque era toda semana atividade, então não foi legal, né? E até também, enfim, eu conversando, né, com as outras turmas, eu percebi que todos os professores, isso foi uma queixa geral que eu tive dos alunos, assim, o queixa não é queixa, o relato, né, que como a gente nunca tinha, né, dado, né, aula remota, o PLE foi a primeira experiência, então acho que todos os professores ficaram dando muitos trabalhos, aí foi uma observação geral que os alunos fizeram, não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas de que como todo mundo estava dando um monte de trabalho, ele ficava sobrecarregando, né? E aí, ainda mais esse período agora em que vocês estão tendo todas as disciplinas, né? Eu imaginei que se eu ficasse dando um monte de trabalho toda semana, né, além de me sobrecarregar, também sobrecarregaria vocês. Aí eu optei por essas avaliações, né?
Aí tem a parte boa, tem a parte ruim, né? Que é essa questão do tempo, enfim, né? Mas eu entendo, né, todos que vocês colocaram, não acho que é nenhum absurdo, né? E aí eu estou tentando aí te explicar também do meu lado, né, quais são as dificuldades que eu tenho, gente, né? E as dificuldades são essas, né, que eu falei para vocês. Enfim, aí vamos para a próxima avaliação, né? Tentar, eu vou, né, prestar até mais atenção para não fazer com a prova, para não repetir esses erros, né? Para que isso também não prejudique ainda mais, né? Mas, enfim, agora não tem muito o que a gente fazer, porque também não tem como anular essa avaliação, enfim, porque aí o prejuízo seria maior, né? Bom, mas eu vou finalizar aqui, falta acho que a última questão, né? Deixa eu ver. Tá? A última questão é parecida com essa, né? Só que ao invés de custo, a gente tem a receita. Então, a receita obtida com a venda de X aquecedores de uma empresa que produz 10 unidades é essa aqui, dada por essa função. Qual o aumento estimado na receita na venda de 11 aquecedores? Então, aqui, a empresa, né, produz 10 unidades por dia. Né? E aí, então, se ela passar a vender, ao invés de 10, 11, qual é o aumento que ela vai ter na receita? Então, a questão é parecida, só que em vez de custo, a gente tem receita. Portanto, se eu calcular a derivada, eu vou ter a receita, que a gente chama de receita marginal. Então, a receita marginal é a derivada da receita. Deixa eu botar aqui na outra página, para ficar tudo junto. Então, vamos lá. A derivada aqui vai dar 3x ao quadrado menos, aí eu passo esse 2 para cá, multiplicando, vai ficar 6x mais 12. Então, essa é a derivada. Aí, como eu quero estimar a receita com a venda de 11 aquecedores, né? Na verdade, estimar o aumento, né? Não é estimar a receita, qual o aumento estimado, né? Então, eu vendia 10, se eu passar a vender 11. Então, eu vou calcular aqui a receita marginal para 11 aquecedores. Professor, no caso, essa daí vai ser como a segunda forma que a gente fez a quarta questão, né? Não, é igual a primeira mesmo. Faz com 11 e subtrai por 10. Não, você pode fazer isso ou pode fazer pela derivada, né? Veja, eu estou fazendo pela derivada. O que é a derivada da receita? A derivada da receita é a taxa de variação. O que eu estou querendo calcular? Eu estou querendo calcular, se eu aumentar, né, de 10 para 11, qual vai ser o aumento na minha receita? Então, eu estou querendo calcular qual é a taxa de variação da receita quando eu vario a quantidade para 11. Então, eu calculei a derivada, eu tenho a taxa de variação, aí eu substituo agora o x pelo 11. Então, vai ficar 11 ao cubo, né? Deixa eu botar aqui. Onze ao cubo, aliás, 11 ao quadrado, menos 6 vezes 11, vou botar já 66, né? Mais 12. Então, aqui 11 ao quadrado, aqui é 3 vezes 11 ao quadrado, faltou 3. 3 vezes... 11 ao quadrado, eu vou botar já direto, é 121, né? 3 vezes 21. Isso vai dar. Então, eu substituí aqui, gente, ó, 3 vezes 11 ao quadrado, que é 121, menos 6 vezes 11, mais 12, tá? Então... três vezes 121 vai dar 363 menos 66 mais 12.
Então vamos fazer a conta aqui. Ó. 300, deixa eu pegar a calculadora. 363 menos 66 mais 12. Então vai dar 309. Tá pega, tá errado de novo, não tem alternativa correta. Eu errei na conta de novo. Professor, se fizer a receita de 10, vai dar 252. Ó, então eu errei. Eu, na hora de fazer o gabarito, deve ter errado, gente. Mas não é, a resposta é 309, porque não é receita de 10. É o aumento estimado na receita na venda de 11 aquecedores. Então, quer dizer, o aumento é você tem a taxa de variação, que é a derivada, aí você aumentando de 10 para 11 aquecedores, então é a derivada, né, que é a taxa de variação, para x igual a 11, porque aumenta de 10 para 11. Então aqui vai dar 309, não tem mais uma questão sem alternativa. Então essa questão também não tem. A alternativa correta teria que ser 309, né? Porque você falou, quem é que falou que se botar o 10 aqui dá 252, né? Isso, fui eu, Luiz. Eu fiz das duas Tá. formas. Mas aí 10 tá errado, não. Luiz, porque aí você está calculando a receita de 10 unidades, entendeu? E não é a receita de 10 unidades que a gente quer. A gente quer aqui, ó, o aumento estimado na receita na venda de 11 aquecedores. Quer dizer, se você vender 10, você vai ter uma receita. Se você vender 11, você vai ter outra receita. E qual vai ser esse aumento, né? Se a gente calcular aqui, ó, seria, eu calculo a receita de 11 unidades menos a receita de 10 unidades igual. Então, aí eu vou pegar essa função aqui, a receita. Aí eu vou fazer 11 ao cubo. Deixa eu fazer aqui, 11 ao cubo. Então vai dar 1.331. Aí depois eu faço 11 ao quadrado vezes 3. Então 11 ao quadrado vezes 3 dá 363. Depois eu tenho mais 12 vezes 11. R$ 121. Não, 12 vezes 11, peraí. 132. Isso aqui vai ser a receita de 11 unidades, tá? Deixa eu assim. Depois você vai ter receita de 10 unidades. Então vai ficar 10 ao cubo. 1.000. Menos 10 ao quadrado é 100 vezes 3, 300. Depois é 12 vezes 10, 120. Então isso vai dar. Então vamos fazer a conta agora aqui. 1.331 menos 363 menos 132. Então é 1.100 é 1.100 menos, agora aqui é 1.000 menos 300, 700, mas aí dá 820. Isso é igual.
Aí 1.100 menos 820 deu 280. Essa é a variação na receita. Agora, veja, a mesma coisa que aconteceu no de cima. Como os valores são altos, né, essa taxa que a gente calculou aqui é a aproximação dessa diferença. Então, aí você fala, mas que aproximação é essa, né, que deu 29 pontos de diferença? É porque os valores são altos. Se você fizer isso com valores menores, um outro problema, aí esses valores iam dar mais próximos. Tá? Mas esse resultado da primeira forma é a aproximação desse resultado. É a variação nas receitas. Né? A variação. Quer dizer, aqui quando eu faço o R de 11, eu estou calculando a receita da venda de 11 unidades. Quando eu faço o R de 10, eu estou calculando a receita da venda de 10 unidades. Aí, quando eu faço essa diferença, eu estou calculando a receita da 11ª unidade, né? Que é a mesma coisa que é a derivada, né, da receita, que isso aqui é chamado de receita marginal, né? Então, receita marginal aqui é a taxa de variação da receita, né? E aí, quando eu calculo de 11, eu estou calculando a taxa de variação de 10 para 11. Então, eu estou calculando, se eu aumentei, né, de 10 para 11 unidades vendidas, qual foi a taxa de variação da receita? Foi de 309 unidades. Então, esse valor é aproximadamente, né, esses valores são aproximados. Mas aí a resposta que não deu. Eu devo ter calculado, talvez, aqui, eu não sei o que eu errei. Será que não foi aqui, eu calculei o 10 em vez do 11? Deixa eu botar, ó, se for 10... Eu acho que o senhor calculou com 10. Com 10, né? 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 100, ó. 100 vezes 3, 300. Deixa eu botar aqui, 300. Aí depois aqui, ó, 6 vezes 10, 60, mais 12. Quer dizer, 300 menos 60 dá 240. Eu errei aqui, para fazer as alternativas, em vez de 11 eu botei 10, né? Aí por isso que, se aqui tivesse, quando eu coloco 10 dá 252, aí daria essa, né? Mas não é 10, o correto é 11, porque eu quero o aumento estimado na receita de 11 aquecedores, né? Então na hora de fazer o gabarito eu errei aqui, enfim, por isso que não tem alternativa, né? O correto seria 309. Ô, Então, professor, com licença, pode falar. Já que tá assim a prova, né, com algumas questões erradas no gabarito, a nota geral vai ficar como? Eu não sei, boa pergunta, eu vou ver lá depois. Porque o A ele dá uma resposta, ele dá a nota, né, de acordo com as respostas que tá lá no gabarito. Isso. Aí eu queria saber se vai ficar a mesma nota, tipo assim, como anulou algumas, aí se vai ficar tipo igual ou não, vai mudar alguma coisa. Não, veja, Jacene, a nota que está lá no AVA não vai ser a mesma, porque aquela nota foi calculada com o gabarito que estava, e o gabarito está errado, né? Então eu vou ter que anular as questões para depois poder recalcular a nota. Então não vai ser a mesma nota, vai ser outra nota, tá? Eu acho que nós temos dois caminhos, professor. Se for anular, cortar a questão mesmo, as duas que estavam certas, cada uma vale 5. Ou então vai distribuir 2 pontos para cada, porque foram 3 questões anuladas. Aí eu não sei qual caminho recorrer. Então, essas duas possibilidades. Eu vou pensar, eu não sei qual é o melhor caminho, mas você tem razão, são essas duas possibilidades. Agora, aí entra a questão que vocês colocaram, né? O que é melhor fazer? Porque se for só considerar as duas, né? Mas aí tem a questão que vocês colocaram, e que eu concordo com vocês, é injusto com quem essas duas, né, ficou por último e a pessoa não teve tempo de fazer. Aí você tem um desequilíbrio na nota, porque as pessoas que fizeram essas duas que tinham a resposta correta, né, primeiro, né, elas tiveram uma vantagem, vamos dizer assim, né, em relação às outras, né? Você concorda? Professor, posso fazer uma proposta? Nesse caso, por que o senhor não mantém a nota dividida da forma que está e as 3 questões que estão erradas o senhor pontua para todo mundo? Dessa forma ficaria mais justo, porque todo mundo ganharia a pontuação e mesmo que a pessoa tenha errado uma dessas 2 questões, ela ainda vai ficar com uma nota média.
É uma proposta, né? Eu vou dar uma olhada para ver, certo? Como é que a gente pode fazer. Uma outra coisa que eu pensei é a gente desconsiderar essa terceira avaliação e mantém só a quarta, né? Uma outra possibilidade. A gente anula essa avaliação e faz só a quarta, por exemplo, né? Não sei. Mas pode ser também essa de essas três questões eu anulo, né? E considero a pontuação para todo mundo, né? Quer dizer, todo mundo já teria no mínimo uma nota 6, né? Exatamente. Eu acho que ninguém errou as duas questões dessas que não foram anuladas. Então, pelo menos uns 6 para 8 todo mundo teria. Só que eu não sei, eu tô chutando. Eu vou olhar, né? Eu vou olhar o resultado, eu vou corrigir lá no gabarito e vou ver como vão ficar as notas. E aí depois, na semana que vem, a gente combina como é que a gente faz. Tá bom? Eu acho que essa pode ser uma alternativa, né? A que o João propôs. Eu não tenho nenhuma objeção. Ou uma outra possibilidade que eu estou pensando é a gente anula essa terceira avaliação, desconsidera essa nota, né, para não comprometer e considera só a quarta. Enfim, a gente pode ver. Eu vou analisar as notas, aí na semana que vem a gente conversa. Professor, o senhor dá uma olhada com carinho no como ficou essas questões que o pessoal acertou. Se muita gente errou essas duas questões, realmente prejudica. Mas eu mesmo acertei uma dessas que estavam certas, que foi acho que a segunda questão que veio para mim, foi essa da dinamite. Consegui fazer aquela, mas as outras ficaram para o final, realmente não consegui fazer. Certo. Não, tudo bem. Então eu vou olhar as notas e aí semana que vem a gente combina como fazer. Bom? Deixa eu ver aqui agora só. A gente só tem mais 15 minutos, gente. Eu só pedi a atenção de vocês para a gente finalizar o que faltou, pelo menos, da aula da semana passada, que é a parte analítica, né, da solução das integrais, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela, porque aí, só finalizar isso é importante, porque na semana que vem a gente vê só a parte das equações diferenciais. Veja só, vocês estão vendo, né, aqui a transparência, o slide? Sim. Sim. Tá. Então a gente parou aqui, né? Só para retomar aqui o que a gente viu um pouco semana passada, né? A gente viu que podemos utilizar, né, uma integral para calcular a área. Então, a gente, né, a definição de integral vem desse conceito de área. Então, a área, a integral é a área que está abaixo de uma curva, né, da função y igual a f de x, e acima do eixo x, né, no intervalo de x a até b. Tá? Isso quando a função, nesse intervalo, ela é não negativa, quer dizer, ela está para cima do eixo x. Bem, aí a gente resolveu alguns exemplos, tal, né? Inclusive esse aqui da área. Bom, aí eu fiz a pergunta, né? É possível calcular integrais sem utilizar somatório ou por meio de cálculo de áreas, né? Aí eu falei, bom, é possível, né? Eu acho que eu cheguei a mostrar isso aqui para vocês, né? A gente utiliza o conceito, né, de antiderivada, né? A gente pensa assim, uma integral, né, vai ser a operação inversa, vou colocar assim entre aspas, né? A operação inversa da derivada.
Então, a gente utiliza esse conceito. A integral de uma função f' de x é igual a f de x. Né? E o que isso significa? Significa que se eu derivar essa função f, né, essa derivada vai dar f'. Né? Então, a gente pode entender, né, que a integral é a função inversa, ou é a antiderivada. Então, por exemplo, integral de x ao quadrado, né, é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Por quê? Porque se eu derivo essa função, o resultado é x ao quadrado. Ó. Passo 3 para cá multiplicando, eu conto com esse 3 aqui de baixo, tiro 1 do expoente, vai ficar x ao quadrado. Derivada da constante é zero. A derivada de ln de x vai ser 1 sobre x. Né? A derivada do seno vai ser cosseno. Tá? Então, integrar é fazer a antiderivada. Agora, o que é esse c? Né? Bom, esse c é uma constante. Né? Porque se a gente está pensando que essa função, né, é a antiderivada, a gente está pensando assim, bom, quando eu derivar essa função, eu tenho que encontrar esse integrando aqui. Bom, mas aí qualquer que seja essa constante, a derivada vai ser zero. Então, por isso que eu coloco essa constante. E, na verdade, quando nós temos uma integral indefinida, a gente tem como resposta não uma única função, mas uma família de funções. Por quê? Qualquer que seja o valor de c, né, se c for 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, qualquer valor da constante, né, eu vou ter a derivada, né, dessa função vai ser esse integrando. Então, por isso que c pode ser qualquer número real. Tá? E aí, por isso que você tem uma família de funções, não uma única função. E aí, eu falei assim, ó, a gente tem uma tabela aqui que dá, né, algumas regrinhas, né, e basicamente, para você chegar nesses resultados, você vai sempre raciocinar dessa forma, né? A integral é a antiderivada. Bom, aí, baseado nisso, eu quero só mostrar isso para vocês aqui. Ó, né? Então, vamos lá. Calcule a integral indefinida geral. Então, vamos fazer isso aqui, ó, rapidinho, só para mostrar isso para vocês. Né? Integral de x ao quadrado mais x elevado a menos 2. Então, como é que a gente faz isso? Né? Para derivar, a gente faz o quê? A gente passa o número multiplicando e subtrai 1 do expoente. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai somar 1 ao expoente e vai dividir o resultado por esse número. Então, por exemplo, integral de x ao quadrado vai ser o quê? Então, se eu vier aqui, ó, vai ser... Quanto é 2 mais 1? Vai ser 3, x elevado à terceira dividido por 3. Isso, perfeito. Por quê? Ó? Então, a gente soma 1 ao expoente, ficou 3. Aí, eu divido por esse expoente, eu vou dividir por 3. Então, é o contrário da derivada. Aqui, um outro termo, né? O que dá x, a integral de x elevado a menos 2? Então, vamos lá. Quanto é menos 2 mais 1? Menos 1. Menos 1. Então, vai ficar x, deixa eu botar aqui, elevado a menos 1. Aí, dividido por menos 1, não é? Dividido por menos 1. Assim. Só aí, esse mais com esse menos, eu posso só, né, ajeitar aqui, ó. Posso escrever assim. X ao cubo. Dividido por 3. Mais com menos é menos. X elevado a menos 1. Só pra deixar. E se eu quiser ainda esse x elevado a menos 1, eu posso escrever, inverter a base, né, para trocar o sinal do expoente. Eu posso escrever assim ainda. 1 sobre x. Bom, mas aí faltou aqui colocar a constante, ó. Constante de integração. Esqueci dela. Então, toda integral indefinida,
né, que são integrais que não têm limite de integração, vai ter essa constante, gente. Por quê? Porque se eu derivar isso aqui, eu vou ter que encontrar esse resultado. Né? Então, quando eu derivo constante, vai dar zero. Então, por isso que, ó, vamos derivar isso aqui para ver. Ó. Eu passo o 3 multiplicando, então esse cota com esse 3, aí vai ficar x ao quadrado, dá isso aqui. Se eu derivar isso aqui, eu passo o menos 1 multiplicando, aí menos com menos fica mais, aí x elevado a menos 1 com menos 1, x elevado a menos 2. Tá? Então, para você conferir se a sua integral está certa, é só você derivar. Derivando isso aqui, você vai ter que ter esse resultado. Olha essa letra B. Professor, o senhor pode aumentar um pouquinho? Posso. Tá bom? Tá melhor? Tá sim, obrigada. Ah. Olha essa letra B agora. Antes de eu integrar, eu vou transformar isso aqui em potência, tá? Porque essas raízes a gente pode transformar em potência. Então isso aqui vai ficar assim. Ó. Raiz quadrada de x ao cubo. Então vai ficar x elevado a 3 meios. Por que 3 meios? Porque é raiz quadrada, então é 3 sobre 2. Mais raiz quadrada, aliás, raiz cúbica de x ao quadrado. É x elevado a quanto? Dois sobre 3. 2 sobre 3. Veja que eu não integrei ainda, tá? Por isso que eu continuo com o sinal de integral. Eu só transformei essas raízes em potências. Agora nós vamos integrar. Então vamos lá. Integral de x elevado a 3 meios. Então o que a gente faz? A gente soma 1 ao expoente. Quanto dá? 3 meios mais 1. 5 sobre 2. 5 sobre 2, perfeito. Aí eu vou dividir isso por 5 sobre 2. Ó, somo 1 ao expoente, ficou x elevado a 5 meios. Aí dividido por 5 meios. Mais. Agora aqui. X elevado a 2 terços. O que a gente faz? X elevado. Quanto é 2 terços mais 1? Cinco sobre 3. 5 sobre 3, perfeito. Aí, isso dividido por 5 sobre 3. Mais o quê? Mais a constante de integração. Sempre tem que ter essa constante, gente. Quando você tem integral indefinida, você sempre vai ter uma constante. Então, por quê? Porque se eu pegar e derivar isso aqui, o resultado tem que ser igual a esse integrando. Então, olha, quer ver? Vamos conferir. Ó. Se eu derivar, vou passar esses 5 meios para cá, vai contar com esses 5 meios aqui de baixo. Aí 5 meios menos 1 vai dar 3 meios. Então vai ficar x elevado a 3 meios. Ó, dá isso aqui. Esse segundo termo, passo os 5 terços para cá, cota com esses 5 terços. Então vai ficar 5 terços menos 1, 2 terços. Ó. Então x elevado a 2 terços. Derivada de constante é zero. Então, tá vendo? Se você quiser conferir, é só você derivar. Derivando, tem que encontrar esse integrando aqui. Bom, deu para entender isso, gente? Deu para entender, pessoal? É a letra A e a letra B? Eu não entendi, não. Oi? Não entendeu? Eu não entendi. O que é que você não entendeu? Nada? Tipo, nessa B tá 5 sobre 2, x elevado a 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2. De onde veio esse de baixo? Certo. Então vamos lá. Como é que você deriva uma função
desse tipo aqui. Como é que você deriva? Se eu fosse derivar esse x elevado a 3 meios, se eu fosse derivar, o que você faria? Colocaria o 3,5 na frente e subtraía 1. Isso. Você ia passar esse 3 meios multiplicando, iria subtrair 1. Veja, agora eu estou dizendo para você vai fazer o contrário. Então vamos lá. Em vez de passar para frente e subtrair 1, em vez de subtrair, eu vou somar 1. Então vamos lá, faz a conta aí. Pega um papel e faz a conta. Quanto é 3 meios mais 1? Cinco sobre 2. 5 sobre 2. Então, por isso que ficou 5 sobre 2. Porque eu pego o expoente e somo 1. Aí, na derivada, a gente passa para cá multiplicando. Na integral, em vez de multiplicar, qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, por isso que eu vou dividir por esse expoente. Então, ó, eu somei 1 ao expoente, aí eu pego o resultado e vou dividir por esse resultado. Está dividido por 5 meios. Entendeu, Sim. Gustavo? A mesma coisa aqui, ó. X elevado a 2 terços. Então, o que eu vou fazer? É integral. Então, é o contrário da derivada. Eu vou somar 1 ao expoente. Então, eu faço 2 terços mais 1. Então, vai dar 5 terços. Aí, eu vou dividido por 5 terços. Tá? Bem, agora aqui, ó. Aqui, gente, eu tenho um produto. Ó, na verdade, eu tenho uma potência e um produto. Então, lembra que na derivada a gente tinha aquelas regrinhas, né, da potência, aliás, a regrinha do produto e do quociente. Então, quando a gente tem integral de uma soma, é a soma das integrais. Eu posso fazer integral desse termo, integral desse termo. Quando a gente tem um produto, isso não vale. Então, a gente primeiro precisa arrumar isso aqui, ó. Então, vamos arrumar isso. Para arrumar isso, eu vou colocar aqui integral, aí eu vou pegar V que multiplica. Bom, primeiro eu vou desenvolver esse quadrado aqui. Eu tenho o quadrado de uma soma. Então, eu faço quadrado do primeiro mais. Aí eu faço 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 4 V ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é 4. Então, eu não integrei ainda, o símbolo de integral continua aqui. Eu só desenvolvi esse quadrado. Agora, eu vou fazer essa distributiva. Esse V que está aqui na frente, eu vou passar multiplicando esses 3 termos. Ó. Então, isso vai ficar assim. Integral de V a quarta vezes V dá quanto? V a quinta. V a quinta. Mais 4 vezes V ao quadrado vezes V. V ao cubo e 4 vezes V. Aí faltou... Então, veja, eu não integrei ainda, eu só estava ajeitando. Agora eu vou integrar, tá? Agora eu vou calcular a integral. Então, isso vai ser igual. Então, vamos lá, gente. Vou botar aqui mais para o lado. O que dá a integral de V à quinta? 5V à quarta. Não, essa é a derivada. A integral é o contrário. Então, é V elevado a quanto? 6. A 6. sexta. Agora você soma 1. Tá? Aí você divide o resultado por esse expoente. Então, divide por 6. Mais. Esse 4 vai continuar multiplicando. Então, vamos lá. O que dá a integral de V ao cubo? V à quarta. V à quarta. Dividido por quanto? 4. Aí esse 4 aqui vai dividir com esse 4 que estava aqui na frente. Esse 4 do numerador, eu coto com esse 4 do denominador. Né?
Mais, agora aqui, 4 vezes V. Então vamos lá, a integral vai dar o quê? Esse 4 eu vou deixar aí multiplicando, aí eu vou integral de V, dá o quê? V ao quadrado. V ao quadrado sobre quanto? 2. Sobre 2. Mais a constante de integração. Eu tenho que lembrar de colocar a constante. Bom, aí isso aqui vai ser igual, gente. Então vamos lá. Aqui só simplificando, né? V a sexta. Mais. Esse 4 eu corto com esse, vai ficar V a quarta. Mais 4 dividido por 2 dá 2, V ao quadrado. Mais a constante. Sempre tem que colocar a constante de integração. Ô, professor, pode falar. Isso aí tem a ver com a função primitiva? É a função primitiva, é isso mesmo. Eu não acabei não falando nesse nome exato, mas é isso, é a função primitiva. É como se o senhor tivesse ao contrário, né, para achar dessa forma. Isso, perfeito, é isso mesmo. Isso aqui, deixa eu tirar o zoom aqui, espera aí. Vou voltar aqui, ó. Essa função fzão aqui é a primitiva dessa função, né? Então, por quê? Porque quando a gente deriva essa função, quando derivo o fzão, eu vou encontrar fzinho. Tá aqui, ó. A derivada de fzão é o fzinho. Então, é a primitiva, é isso mesmo. Bom? E depois aqui, gente, aqui eu coloquei as integrais indefinidas. E aqui embaixo a gente tem as integrais definidas, né, nesse outro slide. Mas como já são 11h15, eu vou deixar para... Eu resolvo isso aqui na semana que vem. Tá? Que é o teorema fundamental do cálculo. O que é a diferença? Que agora a gente tem esses limites de integração aqui, ó, o 2 e o menos 1. Então, nesse caso, a gente diz que a gente tem uma integral definida, né? Aí a gente calcula a integral e depois substitui esses limites aqui. Ó. Bom? Pronto. Então a gente vai parar por aqui, porque já são 11h15, a gente já passou 5 minutos do nosso horário. E na semana que vem a gente vê essa parte da integral definida e falamos das equações diferenciais, né? Que é a introdução. Professor, volta o slide.